Mais uma semana começando, já na reta final do mês de janeiro, que o senhor nos trouxe para essa segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Bom, esta semana, ela é, de certa forma, importante na nossa história, porque lembra 40 anos da luta democrática ou da luta pela redemocratização do país. Então, há 40 anos atrás, começava uma grande movimentação quando nós tivemos a emenda Dante de Oliveira para voltar às diretas já no país. E houve toda uma manifestação interessante, porque na Câmara dos Deputados a eleição direta foi colocada em votação e o que aconteceu, 298 votos a favor, 65 votos contra e 113 ausências e 3 abstenções para a emenda do deputado Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas no Brasil. E é muito interessante essas questões, porque hoje a gente fala de um Brasil dividido, norte, nordeste, sul, sudeste, e quando a gente olha o mapa dessas votações, os 298 votos precisavam de 320 votos. Então faltaram 22 votos para aprovar a emenda. E foi rejeitada. E quando você pega o mapa de votações, os deputados sul e sudeste, que na época a maioria eram os novos partidos, PDT, PMDB, eles votaram sempre a favor. E o PFL, o PDS da época, sempre votou contra, votou contrário direto. E quando você olha o mapa, norte e nordeste, nós tivemos a votação maciça de deputados ausentes ou abstenções. Sul e Sudeste, todos a favor, com raras exceções de quem era do partido do governo na época votando contra. Então essa divisão já existia. Um outro detalhe interessante nessa movimentação pró-diretas, foi um movimento que começou em 31 de março, na cidade de Abreu Lima, no Pernambuco, onde um ato reuniu 100 pessoas nas ruas, pedindo diretas já. Aí houve todo um processo e daí para frente foi avançando. Nós tivemos em Teresina, no Piauí, perto de 3.000 pessoas na rua, foi destaque. Depois aconteceu em 25 de novembro em São Paulo, de 83, 15.000 pessoas, E nesta data foi que faleceu o Teotônio Vilela também. Depois veio o Paraná, Pernambuco tentaram fazer outro ato, não aconteceu, 5 de janeiro. Depois, uma movimentação toda do partido que estava no poder, 40.000 pessoas no Paraná, e levaram um suposto representante, um tal de Juan Carlos, que era representante, segundo eles, de Raul Alfonsin, que era presidente da Argentina na época. Só que depois descobriu-se que não era representante do Raul Alfonsin, mas era sim um agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que foi disfarçado de representante argentino para dar munição para o governo dizer que esse movimento era uma infiltração de forças estrangeiras querendo dominar o Brasil, querendo tomar conta do país, para tentar enfraquecer. Depois, 20.000 no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e assim vai subindo, até que 25 de janeiro, em São Paulo, na Praça da Sé, 300.000 pessoas lotam a Praça da Sé, e é bom lembrar que nessa época era proibido fazer manifestações públicas. Não podia haver manifestação, porque ainda a gente estava na lei de 64. Depois nós tivemos outras movimentações grandes, E Rio de Janeiro reuniu 60.000 na Igreja da Candelária. Minas Gerais reúne 400.000 em 24 de fevereiro, na cidade de Belo Horizonte. São Paulo tenta se fazer no dia 26 de fevereiro uma outra manifestação, com 300 municípios
simultaneamente fazendo esta manifestação. Foi algo assim que movimentou todo o país. 21 de março, no Rio de Janeiro, 200 mil pessoas, uma nova manifestação na Cinelândia. Em Campinas, no dia 22 de março, tivemos 20 mil pessoas, onde foram assistir um concerto promovido pela Sinfônica de Campinas, um concerto pela democracia, onde só se tocaram aquelas músicas ligadas a esse processo de redemocratização. Até que se chegou em 16 de abril, em São Paulo, quando nós tivemos uma grande manifestação no Vale do Anhangabaú, até a Praça da Sé, onde reuniu 1,5 milhão de pessoas, gritando pelas diretas já. É interessante perceber alguns detalhes como se repete o tempo de hoje. Primeiro, essa questão da mobilização sul-sudeste, sul-sudeste, norte, nordeste, né, onde o sul-sudeste puxando o país para frente, o norte e nordeste que tentando prevalecer. É perigoso a gente falar isso? Porque hoje em dia você não pode falar nada disso, que você está sendo, sei lá, euquefóbico por aí, porque você está contra, mas é uma realidade que a história mostra. Sabe como que estas empresas conseguiram fazer um processo para que ganhasse mobilidade e notoriedade? Eles conseguiram algumas empresas que fizeram um contrato fechado de patrocínio com a Rede Globo para emitir uma propaganda nova no interior do Jornal Nacional. E estas empresas então contrataram em seu nome a propaganda, mandava e a emissora era obrigada a pôr a peça publicitária. E a peça publicitária não falava da empresa e nem falava dos produtos da empresa, mas falava do movimento de redemocratização, mostrando as cenas, porque o Jornal Nacional simplesmente se fechou. A Rede Globo foi fazer a primeira nota do Jornal Nacional quando ficou desmoralizada no dia 16 de abril, quando em São Paulo 1,5 milhão de pessoas nas ruas e ela não tinha publicado uma nota jornalística sobre o evento. 1984. 84. Porque eu só me lembro da redemocratização logo após 4 anos, em 1988. Né? Exato, que daí começa, né, a nova Constituinte. Uhum. Mas é interessante perceber que esse movimento pelas diretas já levou o Brasil a entrar nessa linha de processo de redemocratização, de trabalho. Mas o que eu quero chamar a atenção é para esses fatos históricos que mostram que este processo que nós falamos tanto de um Brasil dividido, de um país fragmentado, já vinha da época. De falar de uma imprensa que não se leva a veicular a verdade, veicula apenas o seu ponto de vista, e que acabou sendo vítima da sua própria estratégia, porque ali quem paga fala. Então as empresas, percebendo isso, apoiando o processo de redemocratização, o Brasil na época estava com 225% de inflação ao ano. Uhum. Os investimentos exteriores todos fugindo do Brasil porque não tinha estabilidade. Não tinha matriz energética, não funcionava o petróleo, a extração de petróleo, por mais que fosse, estava em crise internacional no Golfo, para importar petróleo estava um custo exorbitante. Energia elétrica não se tinha adequadamente. Então, é um processo muito triste que o Brasil passou. Lembra um pouco a Argentina de hoje. Mas perceber como é que as realidades que nós temos no país vão se repetindo. E aqueles que detêm o poder falam daquilo que lhe interessa e não daquilo que verdadeiramente está acontecendo no país. Então, as notas que se dava sobre isso é que eram movimentos baderneiros. Você já ouviu isso em algum lugar? Isso são pessoas que estão fazendo, como é que eles chamam hoje? Subversão da ordem. São pessoas que estão afrontando o poder político estabelecido, deturpando toda a ordem constitucional do país. Como a história se repete. Né? Exatamente, 40 anos depois. Então perceber como é que o Brasil tem esses movimentos de ebulição e como é que, às vezes, os atores se mudam, porque aqueles que estavam contrário ao movimento na época,
hoje são os que promovem esse movimento, e os que eram a favor foram os primeiros a se colocar contra hoje. Então você perceber que existe todo um processo que nos leva a pensar de verdade o que é democracia, o que é democratização. Né? Estamos de fato vivendo esse ideal de liberdade, estamos de fato vivendo esse ideal de abertura para esse processo. Que leitura nós estamos fazendo desse processo? Perceber que os locais geográficos continuam os mesmos, as posturas geográficas desses locais continuam as mesmas, mas os atores mudaram porque os interesses de quem estava de um lado e de outro mudaram. Tanto que hoje quem defende a Constituição e a democratização são pessoas que votaram contra a Constituinte. Se você pega a promulgação da Constituinte, quem está no poder hoje é quem não assinou a Carta Magna do país. É isso que é interessante a gente perceber, né? E perceber como que nós estamos caminhando nesse país e para onde nós estamos caminhando. Então nós temos essa semana, dia 25, o começo deste processo de redemocratização do país, quando há 40 anos se pedia direta já, e o processo todo acontecendo no nosso Brasil, graças a Deus, né, se fortificando cada vez mais na democracia, na luta pelos direitos, tendo os encalços de sempre, mas a gente precisa estar atento à leitura histórica e quem é que contribui para a formação desta história no nosso país. Então os atores ainda continuam os mesmos. Perfeito. Fechamos começando a semana pensando no Brasil. E um processo que começou há 40 anos atrás. Eu estava vivo nessa época, sabe? Eu estava lá. Eu também, era bem pivetinho, mas... Eu tinha 19 anos e estava lá. Quase nada o que acontecia. de cara pintada e tudo, eu estava lá na praça. Oh. Eu ainda não... Praça da Sé? Na praça da... Não é em Agabaú, naquele de 1,5 milhão de pessoas, eu estava lá no meio gritando. E interessante que pouco tempo depois eu levei umas belas de umas mangueiradas nas costas da polícia, numa movimentação em frente ao Palácio do Planalto contra o Maluf. Eu era professor do Estado e a gente estava brigando por melhores condições de salário e de trabalho. Olha só, hein? Naquela época, brigando por educação e melhores condições de trabalho e salário. Naquele fatídico discurso do Maluf dizendo que o professor não merece respeito porque a maior parte são mulheres mal casadas e só são professoras porque não tem salário em casa dado pelos maridos. Meu Deus. Levei umas belas mangueiradas nas costas, que eu estava na linha de frente com o pessoal, que na época a gente trabalhava junto, estava pela Delegacia de Ensino de Rio Claro, e nós fomos uma greve de professores fazer a manifestação, mas foi tudo nessa época, desse período de redemocratização, que vale lembrar a história, né? A gente lê nos livros e vê que tanta coisa está escrito ali que foi diferente do que aconteceu e do que a gente viveu na época, mas faz parte daquilo que a história revela pra gente. E vamos aguardar agora também, né, essa nova história, né, recente que nós temos aí, como é que vai ser daqui 40 escrita, anos, né? A gente vê. Se eu chegar nos meus 100 anos, eu vou ver as escritas como vão ser, né? Mas hoje eu acho que é mais difícil as coisas, porque com essa questão da popularização da internet, aquilo que está registrado, de certa forma, permanece. Tem essa. Então hoje você não tem você tem a fala oficial, a linguagem oficial, que vão passar para os livros didáticos, para os professores de história ensinar, mas você tem, para quem quiser, o registro vivo que aconteceu pela internet. Então essa discussão toda que a gente tem, quem fez, de onde fez, quem estava lá, quem não estava lá, por que as imagens até hoje desapareceram, por que só apareceram, as câmeras foram seletivas, gravaram só as imagens que interessavam para quem hoje está no poder, as outras onde eles estavam juntos não aparece. Então isso tudo vai ser, com o tempo, contado de uma maneira. Mas para quem quiser pesquisar seriamente, vai ter o registro da internet que não se apaga, então é possível. Só resta saber se essas imagens vão aparecer lá na frente, né? De alguma forma, de repente ela surge aí. Não sei, né? Pode ser. Se mudar algum interlocutor do poder hoje, talvez seja interessante usar isso para que futuramente você possa fazer um contraponto, mas eu tenho dúvidas quanto a isso.
Padrinho, uma ótima semana. Para vocês também. Um abraço e até a semana que vem.